Oi, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. É muito bom ter vocês aqui para mais uma aula do nosso curso gratuito Apocalipse, versículo por versículo. Gente, hoje nós vamos estudar os versículos 4 até o 6 do capítulo 10. Pois bem, o 4 começa dizendo: Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever. A pergunta é: como João entendeu o que os trovões disseram? Porque, humanamente falando, isso é impossível, até mesmo, né? Para nós, a gente sabe disso. Porém, existe um dom do Espírito Santo que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que faz com que a gente consiga entender, consiga discernir qual espírito está agindo na igreja, fora dela, no mundo espiritual, e saber como agir nessa situação. Vamos lá. Olha o que diz aí. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas e a outra, capacidade de interpretá-las. Então, gente, esse dom aí é maravilhoso, sabe? Quando nós estamos na igreja, de repente, Deus mostra para as pessoas que têm esse dom qual o espírito que está agindo, o que ele está fazendo na vida de determinada pessoa, ou até mesmo na vida da igreja. Fica aí também para vocês uma sugestão para que façam um estudo sobre os dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios. Então você vai ver lá que tem variedade de línguas e interpretação de línguas, gente, um dom raro na igreja hoje. Então, foi assim que João discerniu. Agora, o que esses trovões falaram, meu irmão, eu não sei dizer. Né? A Bíblia não mostra para nós. Eles falaram alguma coisa que João iria escrever. E aí a gente tem que direcionar essa pergunta que nós não sabemos a resposta para Deuteronômio 29, 29. Seguindo, nós vemos aí no versículo, ó, ele ia escrever, mas ouviu uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escreva. Então a gente percebe que João era um homem muito maduro diante de Deus. Você vê que ele conseguiu guardar segredo de coisas que ele viu lá, meu irmão, que ele não poderia falar. Muitas vezes na igreja hoje nós vemos pessoas que Deus revela uma coisinha de nada, porque quando ele acha que é Deus que revela, ou até mesmo quando o Senhor faz isso, e a pessoa não consegue guardar segredo. Às vezes algo que nós falamos e pedimos segredo para ela não consegue guardar. Então, para ter revelações mais profundas, é necessário também que nós saibamos guardar segredo, porque tem coisas que Deus nos revela que não é para a gente falar. Aí você vê que tem Salmos capítulo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor ou os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Daniel capítulo 12, versículo 9, Deus falou para Daniel que era para ele, não era para ele falar, então depois você leia lá. E 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que é o texto em que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Olha o que diz. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Note que ele guarda segredo até de quem é esse homem. Ele não fala que é ele mesmo. Então, tem revelações, experiências mais profundas que nós temos com Deus, meu irmão, que nós não devemos falar que foi a gente. Podemos também dar o testemunho, mas usando esse modelo do apóstolo Paulo, falando em terceira pessoa. E aí ele diz: e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito dizer ao homem, não é lícito ao homem referir. Então, quando ele foi lá, claramente ele teve esse entendimento de que, olha, isso eu não posso falar, isso também não posso e tal. Por quê? Porque, obviamente, as pessoas não estão preparadas para ouvir. Tem revelações até mesmo, irmãos, não precisa nem ser tão profunda assim como ele teve a experiência, mas às vezes revelação na palavra mesmo, coisa que Deus te fala, que o Senhor te mostra, que a gente não pode falar na igreja, sabe? Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. E isso é natural. Um dia nós também, quando éramos mais novos na fé, nós estávamos preparados. E até hoje, de repente tem assuntos que Deus revela para outras pessoas que simplesmente nós
não estamos preparados para ouvir uma ministração na igreja, enfim, até mesmo uma conversa individual. Isso não faz ninguém melhor do que ninguém. Simplesmente demonstra que nós temos que continuar crescendo cada vez mais. Então, a gente vê que estamos num contexto aqui do Apocalipse, né, que Deus pede segredo. Durante a Bíblia toda tem coisas que Deus fala que não é para serem ditas. João capítulo 16, versículo 12, fala assim, ó, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então vocês não têm condições de ouvir. Mesmo aqueles que estavam caminhando com Jesus Cristo ali, Jesus optou por não falar para eles. A Bíblia não mostra, mas talvez eles devem ter perguntado, olha, Senhor, mas fala para nós e tal, fala só um pouquinho, vai, que não sei o que, não sei o que. Talvez, a gente não sabe, que a Bíblia não fala, não podemos afirmar isso. Tá? Mas a alma do homem costuma ser curiosa, não é verdade? Maravilha. Então, gente, ensinamento até aqui. Vamos saber guardar segredos das coisas mais simples, porque se a gente conseguir fazer isso, Deus vai revelar as mais profundas que também não é para serem ditas, simplesmente porque Ele quer nos dar uma experiência diferente, para, vamos dizer assim, nos fortalecer, como foi o caso do apóstolo Paulo, mesmo não podendo falar, mas você imagina, você ter uma experiência de ser arrebatado até o terceiro céu, e ver coisas inefáveis, até o paraíso. Isso é maravilhoso demais, gente. Vamos lá. Seguindo, a gente vê então. O texto falou para guardar em segredo, tudo bem. Então, vai falar as coisas que os sete trovões falaram. Então, pessoal, a gente já viu aí que esses sete trovões representam a voz de Deus, eles são símbolos de aviso, normalmente eles costumam se manifestar no início ou fim de algum juízo. Lá em Apocalipse capítulo 11, tá, você vai ver que antes dos juízos da sétima taça, Deus também vai se mover, vai manifestar aí trovões, tá joia? Muito bem. E aí, ó, então o versículo termina falando, não as escrevas. Interessante, gente, que tem momentos na Bíblia que Deus permite que as pessoas, né, os escritores, não só escrevam, mas ainda dê a opinião deles, certo? Mesmo não sendo inspiradas por Deus. Já tem outros que Deus fala para não escrever nada. Então, a gente não sabe por que, que ele age assim, mas ele age. Você quer ver, ó? Olha aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6 e depois o 10. Ó, isso vos digo como concessão e não por mandamento. Ou seja, ele está dando a opinião dele aqui, porque não é um mandamento do Senhor, certo? Aí ele continua, ó, ora, aos casados ordeno eu, mas não é. Aí ele diz, agora Deus está falando, né? E não ele. O contrário agora. Ó. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e vice-versa. Você está vendo? Em cima, no versículo 6 é uma opinião dele. Embaixo, ele deixa claro, ó, aqui é mandamento do Senhor. Aí nós percebemos isso que eu disse antes, e vemos também, gente, a intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Deus, de saber quando era um pensamento dele, e quando era Deus que estava mandando ele escrever, ó, escreve isso aqui do jeito que eu estou te falando. É aquilo que eu falei na aula anterior. Lembro que eu encorajei vocês, e a mim também, a nós estudarmos cada vez mais como Deus fala, quando ele fala, por que ele falou aquilo, se somos nós que estamos pensando, se é ele que está falando, porque, gente, nós temos uma alma que é terrível, certo? Nossa alma contempla emoções, mente e vontade. Então a gente tem que estar muito, com a alma muito equilibrada e sensível à voz do Espírito para que a gente consiga discernir. Opa, aqui é a minha mente, a minha opinião e tal. Ou aqui não, aqui é Deus que está falando. Então isso que o apóstolo Paulo tinha. Agora, aquilo que a gente falou antes, por que Deus permite isso acontecer? Escrever ou não escrever, enfim, dar a opinião dele ou não dar, aí, meu irmão, de novo, ó, Deuteronômio 29, 29. O que diz lá? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, gente, Deus deixou para nós o conhecimento que é necessário para a gente viver aqui na Terra. Algumas coisas ele tem revelado, conforme a gente viu aí anteriormente, mas ele revela e ele não permite que sejam ditas, certo? Outras não é para serem reveladas. O porquê?
é como a gente está vendo aí. Tem coisas que, ó, não é para a gente saber mesmo, tá bom? Muito bem. Seguindo, o versículo 5 fala: Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, qual anjo? Aquele anjo forte que nós vimos no versículo 1. Tá? O que ele fez, gente? Ele levantou a mão direita para o céu. Tá vendo aí? É claro, se ele levantou a direita, automaticamente é porque ele estava segurando o livrinho com a esquerda. Tá? Então, ele levanta a mão para o céu, por quê? Por ser morada de Deus, né? Para colocar Deus como testemunha daquilo que seria feito. Ora, olha aí, além de levantar a mão para o céu, o que ele fez? Ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Agora, pessoal, olha só, os juramentos, gente, nesse contexto aí, eram feitos dessa forma. Tinha que se levantar as mãos para os céus, entendeu? Era um ato, vamos dizer assim, solene, sabe? Os homens e os anjos agiam dessa forma. Então, por isso que a gente vê isso daí relatado no versículo. Então, vamos aqui, ó. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e juro, tá vendo, que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Você tá vendo Abraão falando aí? Então ele fez aquele, justamente, ele levantou a mão para o céu e fez esse juramento solene, porque ele estava colocando Deus como testemunha. Ah, seguindo, Hebreus, capítulo 6, gente, versículo 13, a gente vê aí, ó. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E cabe uma outra reflexão. Veja bem, aquele anjo forte não é Jesus, por quê? Porque ele teve que jurar por alguém que é superior a ele. Se fosse Jesus, não precisaria fazer isso. Por quê? Enquanto, no momento em que ele está lá em cima, ele é Deus Criador no mesmo nível de, né, autoridade que o Deus Pai, tá? E que o Espírito Santo. Deus era superior a Jesus enquanto ele estava aqui na Terra, enquanto homem. Então mostra claramente que esse anjo aí não é Deus, não é Jesus, porque se fosse, ele não precisaria simplesmente levantar as mãos e jurar por alguém que que é superior a ele. Tá? Então a Bíblia diz aí que Deus jurou por ele mesmo, que não tinha ninguém superior. Muito bem. Agora, você pode pensar assim, Fábio, mas Deus não proibiu essa prática do juramento? Por que esse anjo está fazendo isso? Veja bem, olha o que diz aí Mateus capítulo 5, versículos 33 e 34, gente. Ó, fala aí. Ah, também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, tá vendo? Mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo nenhum jureis, nem pelo céu, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Aí no 42, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha só, pessoal, por que Jesus proíbe isso aí? Porque os fariseus, nesse contexto aí, o que eles fizeram, gente? Eles desenvolveram regras específicas para os juramentos. Desenvolveram por conta própria deles, tá? Afirmando que esses juramentos tinham que incluir o nome de Deus para serem válidos. E, na realidade, o que Jesus está dizendo aí é o seguinte: olha, a tua palavra tem que valer alguma coisa. Então, se você falou que vai fazer alguma coisa, faça. Se você disse que não vai, não faça. Então, nesse momento de prometer, vamos dizer assim, ou não prometer, seja fiel. Então, se falou, faz. Se não falou, se falou não, não faça também. Enfim, cumpra aquilo que você falou. Então, o que Jesus está falando aí é, olha, não caia nesse truque, nessa armadilha dos fariseus que desenvolvem doutrinas além da palavra. Então nós vemos essa questão de juramento lá, depois vocês leiam em Levítico capítulo 19, versículo 12, em Números capítulo 30, versículos 1 e 2. Então hoje, gente, nós não podemos, não precisamos jurar, não precisamos entrar nessa questão de jurar por Deus, ou seja, a nossa palavra tem que valer, não é verdade? Seguindo, então a gente tem aí Apocalipse capítulo 10, versículo 6,
diz que ele jurou, tá vendo? Por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Olha ali. Então, é, aí ele coloca o conceito, gente, de eternidade, na é verdade. Eternidade é uma juventude sem infância, é uma vida sem velhice. Você já parou para pensar nisso? Assim também como um nascimento sem morte. Simplesmente a pessoa é. Não é à toa que Deus diz lá no Êxodo, acho que no capítulo 1 ou 2, que ele fala assim, ó, Moisés quando pergunta para ele, mas quem é você para poder falar para os israelitas e tal? Deus fala assim, olha, eu sou o que sou. Ou seja, eu simplesmente sou. Em João capítulo 8, versículos, acho que é do 56 até o 58, quando os homens lá vão querer apedrejar Jesus, ele diz assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque eles falam assim: olha, o nosso pai é Abraão, tal, etc, etc. Começa uma discussão ali e fala: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu sou eterno, entende? Eu estava lá na criação, antes dele, certo? Eu já sabia tudo que ele viria, que ele ia fazer. Então, a pergunta para nós, meu irmão, a sua palavra vale. Você precisa jurar, você não precisa. De 0 a 10, o quanto você tem cumprido a sua palavra, o quanto eu tenho cumprido a minha palavra. Então, ser servo de Deus significa cumprir aquilo que fala que vai fazer ou que não vai. E aí, esse anjo, ele jura por alguém que é superior a ele mesmo. Tudo bem. Aí, seguindo, a gente vê que você, quando vai ser feito um juramento, né, tem que ser por alguém superior. Eu disse a vocês que Jesus, enquanto homem, enquanto estava aqui na terra, o Pai era superior a ele. Por isso que ele diz aí, ó, ouviste o que vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, tá vendo? Então, nesse contexto aí desse anjo forte, não é Jesus, porque é o Pai, nesse momento aí, que ele está lá na sala, está lá na sala do trono, o Pai não é mais maior que ele, tá? Era maior do que ele enquanto ele estava aqui devido à natureza humana. Hoje não, hoje os dois são do mesmo nível. Então esse anjo está claro que ele não é Jesus, porque ele teve que jurar por alguém superior a ele. Muito bem. Olha ele aí, você vê uma imagem, novamente, né, despretensiosa de representar mais aquilo que seria esse anjo, mas para a gente ter uma noção, note que ele está com a mão direita levantada, e como eu disse antes, ele está com a direita levantada, claro, porque ele está com a esquerda, ele está segurando esse livrinho. Pois bem, gente, aí diz lá que ele jurou pelo mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Ele incluiu Jesus nesse juramento também, porque Jesus é criador. João capítulo 1, versículos do 1 ao 3, olha lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sem ele, tudo que foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esse anjo forte, que muitos pensam que é Jesus, que a gente sabe que não é, teve que jurar por alguém que é criador. Então ele jurou, ele envolveu, né, ele colocou Deus como testemunha e colocou Jesus também como testemunha, porque ambos são criadores do céu e da terra, tá certo? Tudo bem. Seguindo, diz assim, ó, o que mais que aconteceu? Então, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora, o versículo diz. Aí, gente, Apocalipse capítulo 6, versículo 11, nós vemos o seguinte, veja bem, ó. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Quem é esse cada um deles? Aqueles que foram salvos durante o período, que serão salvos, aliás, durante o período tribulacional, aqueles que morreram. Se vocês repararam na aula anterior, a gente leu o Apocalipse 6, versículos 9 e 10, falando deles. As almas daqueles que estão lá estarão lá no paraíso. Então, eles ganharam uma vestidura branca e eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo. Então, nesse contexto aqui desses homens, né, dessas almas que estavam lá, ainda vai ter um tempo para quem não foi salvo se arrepender. Já nesse tempo que nós estamos falando aqui do Apocalipse capítulo 10, aqui já não vai ter tempo mais. Isto é, quem se arrependeu ou morreu e foi salvo, foi.
Quem não foi, não tem jeito mais, sabe? Por isso que fala ali, ó, não vai mais ter tempo. E aí fala que eles repousassem, ó, até que se completasse o número dos seus conservos, tá vendo? E seus irmãos que iriam ser mortos, igualmente eles foram. Então lá tinha esse tempo e tinha um número que só Deus sabe que de pessoas que vão ser salvas nesse período. Então, fica claro para nós aqui o texto dizendo, ó, aqui para, não tem jeito mais, já foi, acabou. Meu irmão, vamos você ver como é que Deus é maravilhoso. Ele coloca os tempos, as épocas, tudo direitinho. Ele vai revelando para nós como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, tá? A gente vê esse anjo forte colocando Deus como testemunha e Jesus também, deixando claro que ele é inferior a ambos. Eu vou encerrar por aqui, certo? E eu gostaria de deixar para você aquele convite especial. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, você procure uma reunião, sabe? De repente um culto nos lares aí. Algumas denominações chamam de células, outros chamam de reunião, enfim, tá? Que são feitas nas casas. Às vezes você ainda está um pouco vergonhoso de ir a uma igreja evangélica, sei lá. Então você procura um culto desse perto da sua casa e veja quem é o responsável lá. Fale que você quer começar a frequentar, você deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo e começar a caminhar com Ele. Porque, veja bem, de repente nessa vida, muitas pessoas já te prometeram algo que não cumpriram. Para mim também, muitas promessas já foram feitas, certo? Só que, gente, Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: a palavra, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Então, às vezes, a gente carrega no nosso inconsciente esse sentimento de que aqueles que fazem promessas não cumprem, sabe? E nós acabamos, às vezes, não querendo nos aproximar mais de Deus por conta disso. Fala assim, não, a Bíblia tem um monte de promessa aí, quem garante que isso daí vai se cumprir, etc, etc. Os homens já me prometeram um monte de coisa aqui, ó, juras de amor, de isso, daquilo, promessas de emprego, etc, etc, e nunca cumpriram. Por que eu vou acreditar num livro que foi escrito aí há muitos anos? Como é que eu garanto que isso daí vai cumprir? Tá? Então, eu quero dizer a você, a Bíblia já tem se cumprido em nosso meio. Nas aulas anteriores, quem está nos acompanhando tem visto isso por meio dos estudos. Então, a palavra de Deus que vier, que sair da boca dele para você, pode ter certeza, ela não vai voltar vazia. Ela vai se cumprir na sua vida. Mas para isso, você tem que dar o segundo passo, porque Deus já deu o primeiro, enviando Jesus para morrer e ressurgir ao terceiro dia pela a sua vida e pela minha. Então, o segundo passo é você que tem que dar, indo em direção a Ele e crendo que Ele pode salvar você e todos aqueles que se aproximarem dele, até porque João capítulo 6, versículo 37 diz que Ele de maneira nenhuma vai lançar fora aqueles que se aproximarem. Muito bem. Procure então uma igreja evangélica, um culto nos lares aí mais próximo da sua casa. E para você, meu irmão, que está me acompanhando, eu deixo aí, ó, Tiago capítulo 2, versículo 12. De tal maneira falar e de tal maneira proceder. Gente, olha, tem muitas pessoas frustradas, né, com aquilo que vem da igreja e vem fora dela. Pessoas que prometem mundos e fundos dentro da igreja para outros irmãos, fora da igreja para os ímpios, e aí não cumprem, dão mau testemunho e coloca aí a palavra de Deus em descrédito aos olhos do ímpio. Então, pessoal, vamos tomar cuidado, prometa só aquilo que você pode cumprir. Seja no contexto aí de Mateus 5,42, a tua palavra sim, sim, ou não, não. Jeremias capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz lá assim, ó, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Deus falando ali. Então, esse velar significa que quando Deus libera uma palavra, ele fica vigiando, fica olhando, olha, eu liberei minha palavra ali, liberei minha palavra lá, eu tenho que cumprir aqui, eu tenho que cumprir lá, sabe? Esse trazendo aqui para o nosso entendimento, no nosso mundo, seria isso. Então, quando você der a sua palavra, meu irmão, cumpra. É melhor a gente não votar do que votar e não pagar, ou é melhor a gente não prometer do que prometer e não cumprir, porque isso gera frustração nas pessoas, sabe? É como se nós tivéssemos uma conta bancária imaginária, vamos dizer assim, sabe? Então, toda vez que a gente dá a nossa palavra para alguém e não cumpre, é como se a gente fizesse um saque
dessa conta, no imaginário das pessoas. Então a gente vai dando, não vai cumprindo, a gente vai só fazendo saque. Até que chega num ponto, você não tem mais o que sacar, porque já deu tanto palavra e não cumpriu, que quando você fala, quando eu falo, as pessoas, ah, não, isso daí, pode esquecer, tá falando, mas ele não vai fazer. Isso daí eu já conheço, é um falastrão, entendeu? Não cumpre o que fala. Então, que a gente possa viver, né, de tal maneira falar, de tal maneira proceder, e para que nós possamos ser aí motivos de escândalo no mundo, na sociedade que vivemos e também na igreja. Eu vou encerrar por aqui, né? Que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo, e vamos continuar, gente, no nosso estudo, para que possamos nos manter firmes aí, crescendo no Senhor e aprendendo cada vez mais, tá certo? Que Deus continue fortalecendo vocês e até a próxima videoaula. Fiquem na paz do Senhor Jesus, gente. Um abraço.